Os maquinistas têm que passar por cima das pessoas. Pedro achava seus colegas maquinistas corajosos, simplesmente porque estavam acostumados. Suicídio, acidente ou crueldade de amarrar no trilho, não havia o que fazer. Mesmo que freassem, nunca daria tempo. Isso só adiava o sofrimento, prolongava os gritos de desespero, causava mais ansiedade a quem assistia. E aos poucos, eles paravam de frear. Aprendiam a não olhar, fazer o sinal da cruz, cantarolar, a entoar uma reza. Eu sempre tive uma questão, assim, pelo fato de não ter conhecido nenhum dos meus 4 avós. Então eu tinha, assim, eu brincava com os amigos, assim, que eu tinha uma inveja de quem tinha avô, que tinha avó, ia visitar no fim de semana, etc. E a minha família sempre foi muito pequena, né, assim. Então sempre, né, pai, mãe, irmã. Então, assim, eu tava ali tendo as narrativas, né, nada mais, nada menos de Paulo Leminski e Alice Ruiz me contando as suas histórias, as histórias dos meus antepassados. Então eu falei, puxa vida, os meus avós são literatura já. Eles já são literatura. Eu queria, na verdade, pegar o lado mais humano desses avós, as questões deles, né? E me joguei e construí 4 narrativas, fiz esse romance, que é um romance num formato um pouco estranho, porque ele não é um romance clássico, também não é um livro de contos, e as 4 histórias funcionam porque estão juntas, então eu chamo de romance por conta disso. Quando eu fui fazer esse estudo na área musical, um mestrado em música, eu ganhei uma bolsa e fui estudar na Espanha. E me percebi fazendo o caminho inverso da minha bisavó espanhola. Essa bisavó dizia que a sogra dela tinha ido parar no maior museu, porque o sogro tinha se apaixonado por uma cigana e era rico, e a família deserdou para ele casar com essa cigana. E a última coisa que ele fez foi pintar um quadro e colocou no maior museu da Espanha. E eu que já tinha ido ali no Museu do Prado, em algum momento cheguei lá e dei de cara com um quadro que era igual à minha avó. Deu uma epifania, assim, pensar mesmo do ponto de vista histórico, a história dessas mulheres e como elas vieram, né, desembocar, né, em nós, assim, quem que veio antes, né? E foi muito maravilhoso porque eu fui pra ESC, que é a Escola de Escrita, estudar com a Julie Funk, e ela me abriu esse leque de possibilidades, que tudo que eu já trabalhava do ponto de vista da poesia também pode ser trabalhado num livro de prosa. Então, em alguma medida, eu fiquei mais à vontade de ir construindo essa história. Como o meu bisavô ele era semi-analfabeto, ele dizia que o sobrenome dele não era Leminski. O sobrenome original era alguma coisa como Mishka, e isso está anotado. E aí, fazendo essa pesquisa, eu descobri o sobrenome original, que é o Emishka, e que é aquela coisa, né? Então, assim, em algum momento, a primeira pessoa que escreveu esse nome no Brasil já criou. Para mim, ele viveu na ordem da minha descoberta. Então, primeiro, ele era uma foto, depois ele morreu, porque foi onde eu descobri o óbito, depois ele veio pro Brasil, depois ele casou lá na Polônia, depois ele casou de novo aqui, depois ele ficou viúvo no Brasil. Então, para mim, o meu bisavô viveu nessa ordem, porque foi assim que eu fui descobrindo as coisas da vida dele. E com isso, nasceu a ideia de fazer uma pergunta para cada capítulo. Então, nasce quando, nesse momento, e a questão da visibilidade feminina já aparece de cara aqui, porque dizia que ele tinha vindo, que o Pedro Leminski, meu bisavô, veio com a Catarina e o primeiro filho. E quando eu cheguei nos documentos, eu descobri que não, que o Pedro Leminski veio com uma outra esposa que faleceu assim que chegou em Curitiba, e que ele tinha uma filha chamada Ana. E quando eu descobri a família dessa minha tia-avó, né, essa Ana, que é essa meia-irmã do meu avô, eu descobri que tem um monte de artista, inclusive um dos caras, que é o Thiago, que eu conhecia desde a adolescência,
Eu descobri que ele era meu primo, porque ele é tataraneto dessa Ana e essa família não tinha nada sobre ela. O fotógrafo estala os dedos freneticamente para chamar a atenção. Não se assustem com os flashes, depois a visão vai voltando ao normal. O retratista se ajeita dentro do tecido atrás da câmera. Pedro respira e congela o sorriso. A pressa de tirar a foto oficial da família é perpetuar o formato dessa vida, essa configuração, esses filhos. Uma tentativa de eternizar. O menino mais velho segura a boina pintada grosseiramente à mão. Os traços de tinta branca simulam adornos. São vários filhos meninos. Na imagem falta apenas Ana, do primeiro casamento, que já tem a própria família. Miguel, José, Ladislau, Antônio. Na foto revelada, escreverá embaixo: Pedro Leminski e família, ano de 1907. Eu tinha, para fechar, a ideia do quem. E aí eu quis construir do lado do ponto de vista materno do meu pai, ele tem uma configuração que é a nossa configuração do imaginário clássico brasileiro, que é uma mistura de negro, indígena e português, que é o lado materno do meu pai, o lado Pereira Mendes. E a minha bisavó chama Inocência. E a Inocência morreu muito jovem. Então, cada vez que eu ia pesquisar esse ramo, eu chegava para a família e falava, gente, mas eu... E a Inocência morreu do quê? E aí eu ia percebendo que a própria frase, ela já era extremamente poética, ela já era extremamente literária. Eu falava, gente, mas eu não consigo... Eu não sei nada sobre a Inocência. Eu acabei trazendo isso na voz de um menino que vive nessa família com essa configuração brazuca em Curitiba, que tem toda uma narrativa de invisibilização, principalmente dos povos indígenas e toda a história da negritude de Curitiba. Eu sou prima do Valtel Branco, o grandíssimo Valtel Branco. E aí tudo isso foi me provocando cada vez mais de colocar isso, mas tentar fazer partir bem do meu umbigo, mas partir para um lugar onde as pessoas tivessem vontade de escarafunchar as suas histórias e que trouxessem reflexões que não são mesmo, assim. Eu queria fazer um livro que, se a pessoa não tivesse a menor ideia de que eu parti da minha família, o livro valesse como literatura igual. A fechadura do baú de madeira se abre. De lá, a filha tenta tirar tudo. Não há nada que possa ajudar o pai. A cãibra no peito de Pedro é lancinante. Paralisa seu lado esquerdo, repuxa seu pescoço, amortece seu braço, mão no coração, olha em volta e aquela mulher de queixo redondo, Catarina, 2 filhas e o filho mais novo. Deita no chão, o teto de madeira, pensa em respirar, pensa em falar, as caras de espanto. Alguém chama um médico, um cachorro late, vozes se afastam, um apito dentro de seu ouvido. É desse jeito que as coisas terminam. Pedro vive sua morte. Não só a data, mas também o cheiro, a dor, o frio, a visão antes de não fechar os olhos, o parar de ver. Mas isso foi antes, porque depois de começar a morrer, ele seguiu sua vida. Clique.